Mais uma aula de história. Vamos estar falando sobre os povos mesopotâmicos, especialmente os povos vamos lá. Então, assim, utilizaremos o livro de vocês, Sistema Trilhas, as páginas 217, 277, 278 e 279. Os assuntos abordados serão esses, e vamos iniciar falando sobre a localização da Mesopotâmia. Então, assim, a Mesopotâmia ela se desenvolveu na região que hoje conhecemos como Oriente Médio, e seus territórios está entre o rio Tigre e rio Eufrates. Então, aqui, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Corresponde toda essa faixa aqui. E ela se localiza no atual, hoje, onde fica localizado o atual Iraque. Aqui nós temos, esse é o mapa atual, né? Aqui temos o Iraque, e a capital hoje do Iraque é Bagdá, que fica às margens desse rio aqui. Então, assim, falando um pouquinho sobre o rio Tigre, o rio Tigre ele possui 1.900 quilômetros de extensão, nascendo no território que hoje é a Turquia, e passa pelos territórios da Síria e do Iraque. Ele deságua no rio Eufrates. E a capital, né, como eu falei, a capital do Iraque é Bagdá. Aí também, sobre o outro rio, né, é o rio Eufrates, e esse rio ele é um dos maiores, né, dos dois. Ele possui 2.780 quilômetros de extensão e passa pelos mesmos países e deságua no Golfo Pérsico. Então, assim, a denominação de Mesopotâmia. Então, ela deriva do grego, né? Mesos, que é meio, e potamos, rio. Então, significa terra entre rios. A antiga Mesopotâmia, ela integra, né, o chamado crescente fértil, que seria essa faixa aqui, né, todos entre o rio, o crescente fértil, que fica, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e que compreende também os territórios do atual Egito, Palestina e Golfo Pérsico. A principal característica dessa região era a presença de rios como o rio Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão, que eram essenciais para fertilizar o solo com suas cheias, tornando assim possível a prática da agricultura, que é uma das que mais base da economia deles é a agricultura. Aqui nós temos o mapa, né, da Mesopotâmia e os povos que nós vamos estar estudando nesta aula. Então, os assírios, amoritas, acádios, sumérios e caldeus. Serão esses povos que nós vamos estar estudando nessa aula. Então, aqui fica localizado entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E, assim, o que podemos falar? Assim, esses povos, eles viveram em constante conflito. Eles eram nômades, semidômades, eles viviam nas montanhas ou no deserto, né? E eles entravam em conflito um com os outros. As principais cidades mesopotâmicas. Então, assim, vamos falar um pouquinho como surgiu. Então, há várias explicações como surgiu as primeiras cidades, né? Mas a gente pode, né, dizer que uma dessas explicações é o aumento da população, né? Que começou a aumentar a população nas aldeias, né? E formar começaram a plantar, deixar de ser sedentário, né? Começaram a ser sedentários, né? Deixar de ser nômades. E teve assim o aumento da produção, né? Então isso gerou, né, um excedente, e esse excedente, né, começou a gerar o comércio e assim por diante.
Então, assim, por volta de 4.000 anos, começou a surgir as primeiras cidades, temos essas cidades, foram as mais importantes, e elas foram formadas por aglomeração com várias construções, né? Eles faziam assim, cada cidade, eles faziam assim eles cercavam, desculpa, cercavam, né, com muralha, porque para proteger, né, de possíveis ataques. E essas casas eram várias construções, né, de templos, ruas, pontes, palácios, tudo próximo uns dos outros. Então, entre essas construções, destacam-se os zigurates, formados por diversos andares, cada um é menor que o outro, quer dizer, eles começavam, né, um com um andar, aí o de cima era menor que o de baixo e assim por diante. Então, esse é um conhecido como os zigurates, era a Torre de Babel, que se encontra também na Bíblia, né, era dos hebreus, né, que eles usavam, né, começaram a fazer essa grande torre, grande zigurate, para eles queriam atingir o céu, então, segundo eles. E eles, aonde também ficavam os reis lá, da época lá, ficavam nesse zigurante. Aqui também temos, né, como que estava a divisão do trabalho. Então, na parte inferior, na base, né, da pirâmide, tinha os escravos. Eram dois tipos de escravos, que eram os escravos prisioneiros de guerras e os escravos por dívidas. Na intermediária, nós temos os funcionários do Estado, os chefes guerreiros, artesãos e também os trabalhadores do campo. E no topo da pirâmide nós tínhamos os nobres e os sacerdotes. Então, assim, alguns desses grupos, eles dedicavam, né, mais a certos ofícios. Uns era ligado à técnica da agricultura, outro era especializado na construção, na fabricação de produtos, cerâmicas e assim por diante, nas barragens, e outros se dedicavam, né, ao serviço militar e à defesa do território. Então, assim, a Mesopotâmia, a base da economia era a agricultura. Então, eles cultivavam, tinham cevada, que era usado para fazer o pão e a cerveja, tinha o trigo e o linho, usado na confecção de tecido, o sésamo, o gengilim, do qual se extraía óleo para alimentação e iluminação. Também tinha a tâmara, que é uma fruta muito gostosa, e legumes. Também desses legumes tinha cebola, alho, entre outros. A pecuária, eles criavam ovelhas, cabra, porcos, boi, asnos. Então, assim, e os povos mesopotâmicos também, eles se adaptavam bem facilmente, né, às condições da região. Eles foram grandes construtores, eles construíram os diques, barragens, para conter as enchentes, né, dos rios, e aí eles formavam, né, canais de irrigação para levar a água, né, desses rios até os lugares onde não tinha água. Então, facilitando isso, né, com isso, desenvolver a agricultura. Eram politeístas, então a religião deles, eles acreditavam em vários deuses, né, aos quais eram relacionados os elementos da natureza, o céu, o ar, a terra, a água, e assim por diante. Então, assim, a religião dos povos mesopotâmicos era uma das mais antigas da humanidade. E, na época, foi muito importante para as pessoas. Os mesopotâmicos acreditavam que a Terra era um círculo achatado,